Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje vamos falar de um assunto que precisa ser naturalizado, que é sobre neurodivergentes. Vamos falar sobre TEA também e inúmeras coisas, e para isso eu trouxe uma profissional maravilhosa para vocês, que é a Cibele. Tudo bom, Cibele? Tudo bom, Gabi? Tá tranquila? Tô mais ou menos, né? Porque falar com uma ex-aluna tão grandinha agora, né? É uma satisfação muito grande. Eu tô muito feliz por te receber aqui. Pra quem não sabe, a gente vai contextualizar, né? Vamos. Você foi uma professora de geografia. Exato. Do primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano Até o terceiro mesmo. ano do ensino médio. Eu saí da escola Isso. com você me formando e também me deu a primeira oportunidade de emprego, então... Exato, foi a minha assistente pedagógica, trabalhou comigo durante um tempo como assistente pedagógica, né? Sim. Enquanto eu trabalhava com outras possibilidades na área de psicopedagogia, né? Aí você precisou correr atrás de me ajudar a fazer bastante coisa. E foi muito bom até pro meu crescimento, né? Foi o pontapé inicial para eu ir atrás de realmente emprego, foi bastante. Começar a entrar no mercado de trabalho. Tô muito feliz do que eu tô vendo hoje, tô bastante orgulhosa. Gratidão imensa. Vamos lá, para o pessoal te conhecer um pouco. Quem é a Cibele? Bom, a Cibele é uma pessoa bem eclética, né? Eu trabalhei durante muitos anos na área de tecnologia, mas muitos anos mesmo, até uns 30 anos de idade. Até que eu resolvi dar uma mudança na área de trabalho e resolvi entrar na área de educação, né? E na área de educação eu tinha como formação, né, a geografia. E resolvi entrar em escola para dar aula de geografia e fiquei bastante tempo também na área da educação. E uns 2 anos antes da pandemia que veio um start, né? A área da geografia veio que meio que sendo suprida pelo governo, né? Veio que sendo tirada do currículo tanto do Estado quanto das escolas privadas. E eu gostava muito do que eu fazia, né? Gosto ainda disso, mas eu senti uma necessidade de continuar trabalhando com adolescentes, com crianças. Senti essa necessidade de continuar na educação, então eu corri atrás de fazer pós-graduação, de ter um conhecimento melhor e aprofundar um pouquinho melhor nessa área da educação, para poder saber o que eu queria. E nessa de entender o que eu queria, eu fui parar na psicopedagogia, fazer uma pós em psicopedagogia. Terminando essa pós, eu já emendei uma pós em neuroeducação e neuropsicopedagogia. E emendando essas situações, né, eu comecei a perceber que eu gosto disso, né, que eu adoro fazer essas análises. E, ultimamente, eu adotei uma causa e estou trabalhando, assim, afinco numa causa. Porque o que acontece, Gabi? Desde que eu venho trabalhando com a área de educação nas escolas, a gente tem muitos alunos laudados, né? Não só
no espectro do TEA, como outras especialidades. O TEA, quem não sabe, é o espectro do autismo, né? Como também outros transtornos, ansiedade, altas habilidades, o TDAH, que todo mundo conhece. E esses transtornos, eles vêm, assim, muito recorrentes e aumentando. Deram um boom, né? Não, já foi um boom antes mesmo da pandemia. E pós-pandemia, esses laudos aumentaram, assim, absurdamente. Eu ainda leciono, não com o mesmo número de aulas que eu tinha antigamente, porque eu também clinico agora, né? Então, eu ainda trabalho numa escola particular aqui em Santo André, né? E a gente recebe sempre, né, um número muito grande de alunos. Então, alunos laudados geralmente têm especificidades de... esse aluno tem que sentar na primeira carteira, esse aluno tem que fazer prova distante da sala de aula, esse aluno precisa de provas com letras maiores, e assim vai, né? Cada aluno vai ter uma especificidade maior. E eu sempre trabalhei com ensino médio, sempre, sempre. Até hoje tá com ensino médio. Até hoje, né? Até hoje eu sou torturada com o ensino médio. Olha, eu tenho local de fala, é mesmo? É uma tortura, né? Dizem que São Pedro vai abrir as portas e falar assim, você deu aula para o ensino médio? Dei. Pode vir, você tem um terreno aqui, guardadinho para você. É verdade. Com certeza. Aí, o que acontece? Eu comecei a observar o aumento dessa quantidade de laudados e comecei a me perguntar, essas crianças, elas vão para o mercado de trabalho? E o mercado de trabalho está preparado para recebê-los? E por incrível que pareça, eu também me caí nessa rede de terapia. E descobri que eu também tenho ansiedade, que eu sou uma pessoa com TDAH. Comecei a fazer terapia, etc, não sei o quê. E eu comecei a me perceber dentro da empresa e comecei a anotar meus trabalhos, as empresas que eu trabalhei, todos os feedbacks que eu já levei na minha vida inteira. E eu comecei a perceber que existia um desequilíbrio entre o que a gestão conhece e o que a gestão fazia de vista ao meu respeito. Sim. Então, eu sempre era elogiada pela minha postura, pelo meu conhecimento, pelo meu trabalho, por tudo que eu podia fazer, mas, ao mesmo tempo, eu era criticada, às vezes, por uma falta, pelo mesmo paradoxo, pela falta de postura, pela falta de comportamento. E aí, assim, por quê? Porque o cara com TDAH, às vezes, ele é meio que sem noção, sabe? Ele precisa de uma gestão ali junto com ele. Então, ele tá ali trabalhando e ele precisa, às vezes, de um... Vem pra cá, né? Dá uma segurada. Vem cá, desce, né? Então, precisa de que essa gestão tenha esse conhecimento para ele criar um ambiente Sim. tanto confortável para que esse profissional possa trabalhar, mas para que os demais também possam trabalhar com ele. E eu comecei a perceber o quê? Trabalhando e fazendo pesquisas, eu descobri que no Brasil nós não temos quase nada, mas nada, absolutamente nada de empresas que trabalham voltadas para esse sistema, né, de fazer essa gestão de que as empresas estejam preparadas, a gestão principalmente esteja preparada para receber as pessoas neurodivergentes dentro do ambiente de trabalho, sendo que cada dia mais essas pessoas são a maioria. Nós temos mais de 80% dos neurodivergentes desempregados no Brasil. Porque é justamente isso, né? Não consegue se encaixar, né? Ele não se encaixa, porque o Brasil é um país de rotina conservadora, né? No ambiente de trabalho. Ele ainda é um país que bate horário, bate cartão, né? Tem horário para o cafezinho. Se o cara passa 1 minuto do café, o chefe já fica desesperado. Você não pode olhar para trás, você não pode usar o Facebook, você não pode usar o WhatsApp, né? Então... assim, o país ainda não trabalha na produção do funcionário, né? Ou ele trabalha ainda numa visão meio... Como a gente pode usar? Eu assisti um podcast com uma amiga sua meio escravagista, sabe? Sim. É uma relação de poder, sabe? Eu mando e você obedece. Então, assim, às vezes não tem o que o cara fazer no trabalho aquele dia... Mas, assim, o cara tem que ficar até às 6 da tarde aqui. E isso é muito ruim. Eu sempre fui uma pessoa noturna. Eu funciono muito bem
à tarde e à noite. Meu, se eu colocar pra trabalhar até 2 da manhã, eu vou que vou. Mas não me coloca pra trabalhar às 7 horas da manhã. Não me coloca, porque eu não vou Também, funcionar. ainda tô procurando quem inventou que a escola tem que abrir às 7 da manhã, Ai, porque eu também sou gente, essa pessoa. Meu, que raiva que me dá. Então, hoje, como eu trabalho com atendimentos, eu faço os meus horários. Então, o que eu puder evitar de marcar às 7 horas da manhã, eu vou evitar, porque eu não funciono. Mas isso porque eu sou minha própria chefe. E quem não é? Sim, mas é o que acontece com a maioria das pessoas que às vezes encontram essa dificuldade no mercado de trabalho. Talvez quando você, não sei se você já fez terapia, mas às vezes você vai fazer uma terapia, vai se descobrir uma pessoa ansiosa, vai se descobrir uma pessoa com TDAH, não que isso sejam problemas. Ser neurodivergente não significa que você é doente, vejam bem. Ser neurodivergente significa que você tem uma condição de formação do seu cérebro com condições diferentes, divergentes do atípico. Ele pensa diferente, mas ele traz o mesmo resultado. Ele não está não compreendendo o espaço e o entorno e a realidade que ele se encontra. Ele compreende, mas ele tem situações que ele precisa de determinadas adaptações. Então, às vezes nenhuma adaptação, só o conhecimento da gestão. Então, assim, o que é incrível é que, às vezes, nenhuma adaptação é necessária para a empresa. O que precisa da empresa é a gestão ter o conhecimento que essas pessoas existem. Assim, os neurodivergentes, geralmente, quando eu vou dar palestra, eu sempre começo com um slide assim, candidato perfeito. Aí eu coloco lá, né, candidato para a empresa. Criativo, candidato que mantém o foco, que obedeça, né, que obedeça bem e que esteja sempre à disposição quando lhe é solicitado. E aí, quando eu vou caminhando, eu mostro para eles que esse é o neurodivergente. Esse não é o cara típico. Esse é o neurodivergente. Ainda mais pela criatividade, né? Quando eu mostro pro cara da empresa, pro dono da empresa, eu falo assim, você não vai encontrar no neurotípico exatamente o processo de resolução de problemas. O neurotípico não tem isso, né? Então, assim, o neurodivergente, ele tem essa maior capacidade, porque ele consegue enxergar um quadro total da empresa, sabe? Da onde ele está. Então, ele sendo bem gerenciado, você nunca vai perder talentos. E o que as empresas acontecem nas suas maiorias? Elas perdem talentos o tempo inteiro, elas gastam mais, porque elas precisam ficar repondo. Porque fulano não se comportou direito. Fulano me interrompeu numa reunião. Isso é tradicional do TDAH. Sim, e outra coisa, né? Você tá falando, você vai lembrar. Se eu não falar agora, eu vou esquecer. E já era, nunca mais vai voltar na minha cabeça. Exatamente. Mas tradicional do TDAH, né? O chefe lá tá fazendo a reunião, todo mundo, TDAH, nem espera o chefe terminar a frase. Ele já vai lá e termina a frase do chefe. Né? Mas se o cara tem um treinamento, a empresa tem um treinamento específico, ele já garante que aquilo ou não aconteça naquela reunião, ou ele sabe lidar com aquela reunião. Então, existem coisas que as empresas... Então, assim, as empresas hoje, elas acabam tendo maior expansão no mercado quando elas absorvem esses neurodivergentes. Isso, elas... já mais de 13% das empresas, o Reino Unido fez uma empresa, a Faculdade de Cambridge, no Reino Unido, fez um apanhado que 13% das empresas que contratam pessoas neurodivergentes têm mais sucesso. A SAP é uma das empresas que mais sucesso começou a ter no mercado com a contratação de pessoas neurodivergentes. A Coca-Cola, a Google e a Microsoft criaram programas imensos para pessoas autistas. A Microsoft tem um programa gigante, né, que é possível encontrar na internet, né, de pessoas autistas que trabalham do mundo inteiro, porque o autista ele é altamente focado. Com certeza. E ele, quando ele se foca numa determinada situação, enquanto ele não resolve essa determinada situação, ele não se limita, né, a períodos de trabalho. Então, para ele, não importa 5 horas, 6 horas, 7 horas, 10 horas, 20 horas. Ele vai resolver. Ele precisa resolver aquilo, faz parte do espectro dele. Né? Então, não é aquele cara, não é o neuroatípico, normal, que vai trabalhar das 7 às 5. Que tá ali, eu tô cansada de tentar buscar a solução desse problema.
né? Eu vou desistir. A desistência tá mais pro cara que não é neurodivergente, pro neurotípico. Os neurodivergentes raramente desistem de possibilidades, de um comando, vamos dizer assim, né? Sim. E eles são altamente pessoas produtivas, criativas, pessoas que enxergam o quadro total da situação. E eu abracei essa causa, porque eu acredito que a gente precisa naturalizar esse processo, usando Com o seu certeza. slogan. A gente precisa naturalizar esse processo. A cada 10 pessoas no planeta Terra, 6 pessoas são neurodivergentes. É um número muito alto. E não é falado isso pra gente, né? Na verdade, Pra ninguém, toda né? hora é abafado É esse falado assunto. enquanto condições educacionais, Gabi. Sim, dentro das Quando escolas. a gente está falando em escola, a gente está falando para os pais, quando é fácil chegar lá na psicopedagoga, na psicóloga, e falar: seu filho tem uma diferença, seu filho tem ansiedade, o seu filho se belisca porque é ansioso, o seu filho tem TDAH, o seu filho. Isso é fácil. Mas ninguém fala para esse pai como que esse filho vai se portar lá no mercado de trabalho. As pessoas acreditam que, a partir daquele momento, o filho se curou. É como se fosse um passe de mágica. Trauma. Como ele vai ter que aprender a lidar com uma vida adulta. É como se ele saísse daquela fase do ensino médio, entre numa fase de vida adulta e ele vai ter que engolir todos esses sentimentos. E isso vai criando um adulto cheio de ressentimentos. Porque ele estava ali na escola e ele era percebido na escola. E aí ele vai para o mercado de trabalho e ele deixa não de ser é mais. percebido. Ele não é mais percebido. Na verdade, ele é visto como um problema, né? Ele é visto como uma pessoa que tem que se comportar como os outros. Quando não, a gente tem aquele adolescente que não para em emprego nenhum, aquele cara que não para em emprego nenhum, Sim. ou aquele cara que todo mundo fala: ah, esse aí só cresce aos 40 anos de idade, esse aí é um molecão, esse aí não tem responsabilidade nunca. Terminou o ensino médio e não consegue fazer uma faculdade. Não consegue assim, ficar mais de um ano no emprego que vai sair. Acontece muito isso, né? Muito, demais. Mas essa já é uma tendência da geração, dessa geração alfa, dessa geração Z, de não permanecer mais de 1 ano, 2 anos no mesmo emprego, porque essa geração que vem entrando é uma geração que ela não está muito acostumada a ordens. É uma geração que ela não quer saber muito de ordens. Faz parte da geração. Imagina o neurodivergente nessa geração. Ele vai sofrer muito bullying, porque ele não está acostumado a ordens, mas ele está acostumado a propósito, que é a criatividade e a um propósito de resolução, que é a resolução de problemas, que faz parte dos neurodivergentes. Sim. E esses caras, hoje em dia, não têm mais esse compromisso. Então, assim, esses dias eu estava lendo uma notícia, esses dias não, acho que foi ontem, da menina que pediu as contas no primeiro dia de emprego porque ela descobriu que ela tinha que entrar às 7 da manhã, né? Essa menina deve ter sido eu. Foi eu, 7 Eu tava não. lendo uma reportagem, acho que eu tava rolando Instagram e de repente fui parar nesse jornal que manda patrocínio. E aí eu tava vendo uma reportagem que ela entrou em desespero, né? Ela teve uma síndrome de ansiedade, ela teve um surto dentro do emprego no final da tarde, quando ela descobriu que ela tinha que entrar às 7 da manhã e trabalhar 8 horas seguidas. Porque ela falou que faria tudo que o chefe mandou dentro da casa dela, sem precisar ter que trabalhar às 8 horas, como se ela estivesse numa senzala. Diz que ela brigou, fez um escândalo. Como que isso era possível? E eu fiquei pensando assim, eu falei assim, quem me dera eu no passado, eu pudesse chegar num lugar e falar assim, nossa, olha, eu posso fazer isso de casa. E é bem complicado, porque eu tenho várias amigas, eu falo assim, que trabalham fora, têm filhos, podem fazer o que fazem da casa, de dentro de casa. Inclusive, eu tenho uma amiga que trabalha com vendas. Ela só liga para cliente. Hoje em dia, a gente sabe que a empresa dá para colocar o sistema da empresa, dá para ir para qualquer lugar. E ela pode fazer isso de casa. Ela é uma excelente vendedora e ela trabalha por produção. Ela tem uma meta por mês. Lá na empresa dela, ela tem uma meta. Aí eu fico pensando, se ela tem uma meta lá na empresa, por que ela tem que sair de casa todo dia, gastar gasolina, sair daqui de São Bernardo, ir lá para Vila Prudente, voltar, né? Sendo que ela pode fazer essa meta em casa. Em casa.
Mas a empresa exige que ela vá. Ah, sim, porque o patrão precisa ver que ela tá lá, precisa ver se ela não entrou no Facebook, se ela realmente cumpriu uma hora de almoço. E é tão besta pensar nisso, porque assim, eu sou uma pessoa que produz muito bem quando ninguém tá me vendo. Agora, se você olhar, eu faço errado. Não é, porque eu preciso, eu me sinto bem assim. E Então, quanta são gente não esses os tem? detalhes que a gente faz no nosso treinamento para as empresas. São esses detalhes que os nossos gestores eles precisam perceber isso dos seus funcionários. Sim, Então, por exemplo, eu preciso ter um gestor que está lá, o gestor da Gabi, perceber isso. Olha, eu tenho a Gabi, excelente funcionária, e percebi que ela trabalha muito melhor sozinha. Por que que eu vou obrigar a Gabi, né, que é Uhum. extremamente ansiosa, como você já me disse no começo do bate-papo, extremamente ansiosa, colocar ela numa reunião com 20 funcionários para ficar mais ansiosa ainda, né? Quando a Gabi podia, enquanto tem essa reunião, ela podia ter ajudado a fazer a pauta da reunião, os com slides da certeza. reunião e trabalhado e ficado lá trabalhando sozinha e nem precisar fazer. Depois ela lê a ata da reunião. Por que que eu quero que a Gabi vai participar da reunião? Para quê? Para que ela fique me interrompendo no meio da reunião? Porque ela é ansiosa, ela vai falar antes de eu terminar a frase. Uhum. Então, assim, e vai ficar chato, e aí vai ser chato, porque eu vou ter que cumprir os protocolos. Ah, não, ela não é uma funcionária que sabe se portar no ambiente de trabalho. O que que é se portar no ambiente de trabalho? A gente tem muito uma ideia de ser aquela pessoa séria, centrada, você não pode dar uma risada, você não pode falar nada e tem que ficar ali, né? Cumprindo. Então, se a gente for trabalhar na Google, a gente tá ferrado. É isso. No padrão que é estabelecido, né? No que a gente tá padrão que a Google acostumado. colocou, que a gente enxerga lá que tem mesa de Ah, ping-pong, sim. que o cara pode deitar no puff se ele vai para trabalhar hoje e fica o dia inteiro dormindo na empresa. E resolve trabalhar depois das 2 da manhã e ficou lá. Então, esses caras já não trabalhariam nesse modelo que você está falando. Então, isso não é um modelo de trabalho para É o que é nos um ensinado, tipo de né? funcionário. Então, assim, é lógico, se a gente for pensar num hospital, a gente tem determinados traquejos, determinadas Sim. regras, tudo vai ter determinadas regras. Mas a gente tá, vamos falar do que a gente conhece, que é o seu modelo de escola, do que eu conheço, do que você Sim. conhece, do que a gente vive. O que é um modelo escolar? A gente pensar que a gente tem que sentar um atrás do outro, como a gente fazia em 1918, em 1889, em 1820, quando o cara estudava lá na Inglaterra, as carteiras eram enfileiradas uma atrás da outra, porque a gente vivia num período tecnicista, que significava de produção em massa, que todo mundo aprendesse a mesma coisa dentro do mesmo período, para que a gente pudesse ter uma produção de uma educação em massa, porque a gente precisava de pessoas conhecendo mais coisas o mais rápido possível. Uhum. Mas a gente está no evoluiu. século XXI. A gente está falando de inteligência artificial. A gente já está falando de IA. E você está entrando na escola e sentando atrás do coleguinha Da e olhando mesma para o forma. pescoço do colega e sendo ainda reconhecido como o cara que tem TDAH e não sendo aproveitado as suas habilidades. Então, assim, eu não entendo se a gente precisa. Lógico, existe toda uma controvérsia, existem várias escolas da área da educação, vários profissionais que estão lutando contra esses processos, que estão aqui no mercado, que estão na parte da educação, correndo atrás para que tudo isso mude, Sim. né? A gente tem aí a nova BNCC, a gente tem novos currículos, só que o Brasil ele não está preparado para nada disso ainda. Mas isso vem também da parte que não adianta mudar também só a educação quando a gente está numa área de trabalho que também não muda. É toda uma estrutura, né? Porque é o que você falou, tá bom, na escola essa pessoa é reparada, Sim. no mercado de trabalho não. Na Isso. escola vai mudar, no mercado de trabalho não. É o que acontece. O cara é reparado na escola, ele é percebido. A gente fala, Sim. ele está sendo percebido na escola. A mãe leva um laudo, na escola ele é percebido, a professora enxerga ele, a professora relata o que acontece com ele na escola, passa Uhum. para a orientadora educacional o que acontece, explica tudo, a mãe acompanha, e aí ele vai para o mercado de trabalho ou para a universidade, e aí acaba tudo isso. Sim.
E aí a gente cria adultos frustrados eternamente. Ou não, Porque- né? Ou adultos revoltados, que é pior. Que é pior. Ou adultos violentos, que não sabem controlar suas emoções. Assim, Sim. o controle das emoções parte da sua própria percepção. Primeiro, o indivíduo, ele precisa se perceber para que ele possa controlar suas próprias emoções. É lógico que para uma pessoa laudada, seja qual seja a especificidade desse laudo, essa autopercepção dessas emoções, elas são bem complexas. Ela precisa, às vezes, de auxílio, quando a gente fala de TEA, por exemplo. Precisa de auxílio. Síndrome de Down, por exemplo, precisa de auxílio. Mas quanto mais essas pessoas percebem as suas emoções, menos adultos violentos você pode ter. Com certeza. Quando a gente fala de outros transtornos. Quando eu falo de transtorno, vamos pegar o transtorno de ansiedade e o TDAH, que são os mais comuns, tá? Eu estou falando do transtorno de ansiedade. É óbvio que ou o cara se torna um cara altamente frustrado, porque ele não consegue lidar com as suas próprias emoções, porque ele não é mais percebido como o menino ansioso que é laudado e que tem uma psicopedagoga que acompanha ele ou uma psicóloga, porque ele não vai mais entregar o laudo dele no trabalho, né? E ele vai ter que aprender a lidar com essas emoções. Aí você fala assim, terapia nesse cara. Mas não é só terapia, você entende? É uma questão de... Como que eu vou... A palavra me fugiu agora. É uma questão de humanidade, é uma questão de a gente, enquanto humanos, nos perceberem enquanto pessoas. De que a gente... de que nós somos pessoas diferentes em todos os sentidos de ir e vir, nos todos os sentidos de nos encontrarmos. Eu não sou igual a você, nunca vou me portar, eu nunca vou ser uma professora de geografia igual a outra professora de geografia que estava aqui na escola. Você entende? Isso você não é mesmo. Por mais que eu conheça todos os mesmos tópicos que a outra professora de geografia conhece. A sua forma é diferente. Você entende que na hora que eu chegar ali, eu vou ter uma produção diferente de explicar esses tópicos. Então, e se eu for igual, isso é uma coisa robotizada. Eu não vou ser uma professora de geografia, eu vou ser um piloto de apostila. Então, eu acredito que daqui para frente, do século XXI, agora com a inteligência artificial, eu até digo, quem não tiver esse conhecimento da inteligência artificial, que quem vai dominar mais a inteligência artificial serão os neurodivergentes, na minha visão, porque eles são mais focados, eles são mais detalhistas, eles conseguem enxergar o quadro numa complexidade muito maior, você entende? Eles são muito mais criativos, porque hoje... Daqui para frente, as profissões não estão exigindo exatamente que você seja formada em tal profissão. Sim. As profissões, os cargos de emprego futuro, elas estão exigindo criatividade do profissional. Então, assim, não importa se você vai trabalhar numa agência de publicidade e se você é engenheiro. Porque daqui para frente, uma agência de publicidade, ela vai precisar de gente da área de matemática, porque é para ler relatório estatístico. Sim. Porque eu não vou precisar de um cara só para fazer criatividade, porque a inteligência faz isso. Eu preciso do cara que vai ler a estatística de quantos cliques teve ali, de quantos cliques teve lá, de qual foi o analytics do Google, qual foi o analytics do... Para que eu preciso do cara de criatividade quando o Midjourney vai fazer isso, quando o ChatGPT já vai fazer isso, quando o Bard vai fazer isso, ou quando outras 1000 inteligências artificiais vão fazer esse processo de criatividade. Eu não preciso digitar um copyright, eu não preciso mais nem ter ideia de um copyright. Eu vou lá no ChatGPT e falo, tendo um prompt de ChatGPT bonitinho, eu peço para a inteligência artificial fazer, ela faz um texto lindo, maravilhoso, melhor do que qualquer outra redação que eu pudesse fazer. Então, assim, eu preciso de pessoas que são criativas em outros modelos de criatividade. Em modelos que o ChatGPT e que essas inteligências que são robóticas não vão fazer. Que é onde a gente coloca exatamente isso, a humanidade. E é o que falta muito, né? É onde eu coloco a humanidade, porque o robô não vai colocar a humanidade. É onde eu vou compreender que você tem ansiedade,
onde o ChatGPT não vai entender isso. Não, ChatGPT Aonde o robô não vai, resolução. então. É uma resolução, não vai entender. É onde eu vou entender como as coisas funcionam, você Sim. entende? Aonde eu, como profissional, entendo a humanidade do meu colega, né? Uhum. Os limites daquele outro, né? Porque aonde vai o seu limite, o meu limite pode completar, Sim, com certeza. né? Então, E como que foi pra você se descobrir neurodivergente depois de tantos anos no mercado de trabalho? no começo foi assustador, porque a gente vem primeiro para a fase da negação, Uhum. né? Primeiro a gente acha que não, né? Não, acho que é um engano dessa psicóloga. Eu acho que eu tô numa fase muito complexa da minha vida, ela tá meio que avaliando, né, por essa fase. Mas depois você vem pela fase da aceitação, que você começa a reavaliar toda a sua história, né? E você começa a perceber de que forma você foi tratado por um número N de pessoas durante a sua vida toda. Sim. E aí você percebe que você sempre foi uma pessoa muito elétrica e que você sempre fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Você me conheceu, eu precisei da sua ajuda, né, para Sim. me ajudar como minha assistente pedagógica, e você viu que eu fazia 200 coisas e só eu me entendia no que eu fazia, porque eu fazia Sim. 1000 coisas ao mesmo tempo. E ainda eu sou assim hoje. Então eu descubro que hoje eu ainda trabalho muito com tecnologia, trabalhei muito fazendo site antes de ser professora. Então, Sim. por exemplo, eu ainda às vezes estou fazendo um site, eu estou na metade do site que eu vendi, daí eu paro, aí eu vou lá escrever uma coisa que me veio na cabeça de neuroeducação, daí eu paro, aí eu vou ler um texto de neuroeducação, e aí eu começo a ser, eu falei assim, nossa, essa menina é doida. Quer dizer, eu achava antigamente que isso era uma qualidade que eu tinha, que eu absorvia 1000 coisas juntas ao mesmo tempo. E engraçado que eu também deixava, às vezes, as coisas para o último minuto, do último minuto, do último minuto, e fazia o trabalho nota 10 da escola, né? E eu falei assim, cara, como que eu aprendia tudo isso? Então eu comecei a avaliar todas essas situações, sabe? As broncas lá na primeira série primária, segunda série primária. Eu lembro de uma situação que eu morava com a minha avó e quando eu comecei a aceitar várias Uhum. situações, que a professora falava assim, ela aprende e depois fica atrapalhando o resto da sala. Então, quer dizer que eu aprendi mais rápido que a sala toda, fora do tempo normal que as outras crianças. Isso é um fato. Naquela época não existia, então, essa percepção dos professores Sim. primários de ter essa percepção, né, da Ah, é situação. um Eu tenho altas neurodivergente. habilidades também. Então, não tinha essa percepção de que o aluno estava ali, aprendeu mais rápido, então a professora não sabia lidar, né? Então, o cara aprendeu mais rápido, quando a professora menos esperava, eu já estava pendurada no teto rodando o ventilador, né? Sim. Então eu já estava ali atrapalhando a sala toda, porque não tinha um objetivo focado. Mas quando um professor descobria um objetivo focado, tipo, me ajuda aqui, faz isso aqui, ajuda seu coleguinha ali. Nossa, eu me sentia a mais importante da sala, né? Eu lembro quando eu estava na 6ª série, uma vez eu aprendi algumas coisas em matemática, e o professor virou e falou assim, dá para você ajudar fulano, ciclano, beltrano? Nossa, para mim, assim, eu era, né, a campeã da campeã. Então, era um foco que o professor, naquele momento, sem saber, que ainda não existia estudos sobre a psicopedagogia, sobre essas técnicas, sem saber, ele descobriu para que eu não atrapalhasse a sala, Ele soube lidar com a situação, né? né? Isso com outros alunos também. Mas aí, quando se trata de trabalho, que é o foco do mercado de trabalho brasileiro, que eu comecei a estudar, eu comecei a ficar muito decepcionada, sabe? Então, assim, eu tenho um monte de relatos que eu comecei a correr atrás. Algumas empresas que aqui em São Paulo trabalham, que são muito poucas. A gente tem uma ONG alemã que está na Avenida Angélica, que trabalha com esse tipo de trabalho, né? Focando Uhum. e fazendo palestras para gestores, empresas, etc. Mas nós temos muito poucos que estão propensos a abraçar essa causa, porque é uma causa perturbadora para os empresários. É uma causa muito complicada, porque eles acham que gera investimento. E não é nem Não, não gerar gera. investimento. Gera, pelo contrário, vai gerar Lucro. lucro.
né? Porque é muito o contrário de gerar investimento. É mais provável que a empresa dele progrida com o sucesso, né? De ele absorver essa capacidade, que ele não vai precisar ficar reciclando, né? Eu não estou falando para ele ficar com um péssimo funcionário, mesmo que ele tenha esse processo. Eu estou dizendo de ele saber lidar com esses processos, Sim. né? Do que ele ficar, né, achar que ele vai gerar um investimento absurdo. E então existem vários controles. Ele vai ter que trabalhar com o resto do pessoal para não gerar bullying, ele vai ter que criar uma estrutura dentro da empresa para naturalizar esse acesso entre os outros funcionários que se entendem como funcionários mais capacitados ou neuroatípicos com os neurodivergentes, porque Sim. são todos iguais, todos, tanto os neurodivergentes como os neuroatípicos. A questão que muda é esse foco da visão, do pensamento e da forma que esse cérebro deles produzem esse conhecimento. Então, a cognição é produzida de forma diferente. Somente isso. Né? Na verdade, tá todo mundo igual, a forma de trabalhar que vai ser diferente. Não, a forma de trabalhar pode ser igual, Gabi. Se o gestor souber, a forma de trabalhar é igual, ela é idêntica. O que muda de um serzinho para o outro serzinho são a forma que esses seres absorvem essas capacidades. Então, por exemplo, eu posso ter um cara de TDAH que vai ficar 3 horas sem fazer nada. Eu peço o relatório para todo mundo começa o relatório na hora que eu pedi. E o outro fica 3 horas coçando a cabeça. Sim. E quando eu falar, gente, eu quero o relatório em 10 minutos, ele pega em 10 minutos, faz o relatório e me entrega. Por quê? Nessas 3 horas que ele não estava fazendo nada, ele estava fazendo sim. Dentro da cabeça dele. Ele estava fazendo de uma forma diferenciada, a partir de uma outra cognição, de uma outra forma cognitiva. E se aquilo que eu pedi, se aquela comanda foi executada com satisfação, então não existe um resultado diferente. E para isso eu preciso que aquele empresário ou que aquela empresa esteja preparada. Ela esteja preparada e que os colegas estejam preparados em ver aquele cara ficar 3 horas sem fazer nada. Só tomando café. Ele levanta, toma café, ele levanta, toma outro café, ele levanta, toma outro café. Por quê? Porque ali ele tá absorvendo tudo aquilo que é necessário para que ele possa produzir aquela demanda. Você entende? Isso é um exemplo bem esdrúxulo, tá? É um exemplo bem assim esdrúxulo mesmo, mas que fica mais palpável para realizar. O resultado é o mesmo. Todos vão entregar lá tal horário, no mesmo horário, o relatório, inclusive ele. Só que ele fez em 10 minutos, os outros fizeram, sei lá, em 3 horas. Ele não fez em 10 minutos, não, essa a diferente. A ação de colocar. A ação em si, ao olhar das outras pessoas, sim. Mas não, ele tá pensando naquilo lá a partir do momento que foi dado. Os outros estavam construindo lá, não, eu vou fazer a fórmula aqui, vou criar o layout isso aqui. Nessas 3 horas, eles só que ele já produziu isso tudo na cabeça dele, que em 10 minutos ele já monta, ele já sabe onde vai colocar, ele já sabe que figura ele vai pôr, ele vai, coloca as fórmulas, coloca isso, pronto, ele faz ali, né? É uma fórmula esdrúxula de falar, como se ele fizesse isso num passe de mágica. Mas teoricamente, eu quero dizer que ele estava produzindo. Cada vez que ele levantou para tomar café, cada vez que ele sentou de novo, ele estava produzindo mentalmente, ou ali, sabe, dentro desse processo cognitivo, que é uma forma diferente de pensar, do neuroatípico, ele estava produzindo. Então, na hora da entrega da comanda, um exemplo, é a mesma coisa. Você entende? É que nem aquele aluno que entregou a prova nos primeiros 10 minutos e o aluno que, às vezes, precisa de 50 minutos mais para entregar a prova. Sim. Sabe? Então, cada pessoa, ela tem um tempo para produzir uma determinada situação. Enquanto a gente continuar trabalhando sobre a forma tradicional de produzir elementos, a gente continua não desenvolvendo. O desenvolvimento, ele é progressivo e não estagnado. Estagnado não é um desenvolvimento. Quando a gente permanece produzindo da mesma forma, sem um outro olhar, a gente está estagnado. Sim.
A gente está parado ali. A gente tem uma falsa impressão de desenvolvimento. Por quê? Porque eu entro no departamento X, tá todo mundo rindo, todo mundo comportado, todo mundo fora do Facebook, os celulares guardados na bolsa, ninguém fazendo nada errado. E a empresa, no final do mês, com o mesmo escopo de produção. Então, tá tudo indo muito bem, sabe? E, às vezes, não, podia estar indo muito melhor. Por quê? Porque as pessoas, elas nunca vão dar o 100% delas, né? Então, por quê? Ninguém dá o 100% quando você está estagnada, você está limitada, você está presa a uma situação. É sempre a mesma né? coisa, né? Foi É aquilo sempre que eu a te mesma- falei, aquele padrão que foi ensinado e a gente, tá dando resultado, tá fechando no azul, então beleza. E não se move, porque também se mover gera dor, né? Gera desconforto. Gera desconforto quando você se move, Pro quando você neurotípico vai exige gerar mais. desconforto, pro neurodivergente não. Olha que engraçado. Sim. Pro neurodivergente, o avanço não vai gerar desconforto, mas vai gerar superação. Que para ele isso não é um desconforto. A superação, como já diz, é uma superação. Todo neurodivergente, eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: às vezes eles, principalmente os adolescentes que eu atendo, eles se sentem muito incomodados. Eu falo, não se sentem incomodados, porque você tem um super poder. E você precisa administrar seu superpoder. Imagina se o Flash não soubesse administrar o superpoder dele. Ele sairia andando e batendo em tudo que é lugar, porque ele tem uma super velocidade. E se ele não souber administrar a super velocidade dele, ele ia passar o resto da vida dele, né, batendo nas paredes, Sim. em tudo que é lugar, até um momento que ele vai desistir de usar a super habilidade que ele tem. Aí vem aquela frustração, revolta. Aí ele entra exatamente, a gente tem todo aquele processo que daí envolve aquele processo psicológico, que ele entra na frustração, na revolta, na desistência. Sim. E a gente tem, quando não é uma frustração, é um ato de violência, Uhum. né? Ou com si próprio, na maioria eles têm atos de violência contra si Consigo. próprio, né? A gente tem muitos adolescentes que gostam de se cortar, de às vezes ir para as drogas, né? Principalmente, que a primeira coisa é quando ele não cuida mais da saúde, né? É o primeiro sinal de que já tem alguma coisa errada. Eu vi né? um estudo falando sobre burnout e Isso. falou que eles fizeram um estudo e nesse estudo relatou que o primeiro sinal nas mulheres é deixar de lavar o cabelo. Sim. Porque ela se deixa. É o que a psicóloga estava me contando outro dia. Primeiro é a falta de higiene. Uhum. Nos adolescentes, a primeira coisa é a revolta em relação à sua própria saúde também, né? Porque o que o adolescente escuta da família o tempo inteiro? Não fuma, não bebe, faça exercícios. E o adolescente, ele inicia naquele processo que ele quer ganhar corpo. Então, ele primeiro inicia na academia. Uhum. Então, ele quer suplemento, ele quer ficar forte, ele quer ficar marombado. Então, ele entra numa pilha de saúde inicial. Então, ele quer comer bem, ele quer se alimentar bem. Mas quando ele entra no processo da frustração, é a primeira coisa que ele larga. Aí ele entra na faculdade, ele começa a fumar, começa a beber. E ele começa a largar. Porque ele era percebido no ensino médio, lembra? Lá no ensino médio, ele tinha laudo, ele era percebido. Ele entra na faculdade, já não tem mais laudo, ele já não é mais percebido. Aí ele já começa a trabalhar, ele já está no mercado de trabalho, ele já não é mais percebido. E a primeira coisa que ele faz é contra ele mesmo. É uma mutilação, né? É uma mutilação. E tem a mutilação mesmo, que a gente Sim, conhece os muito. cortes, De pessoas que as se quedas. cortem, pessoas que se derrubam sozinha, Uhum. né? Que tropeça na escada, né? E quebra uma perna. A gente Sempre. teve um exemplo desse aqui no Naturalizar. Tem uma... Eu tava lendo uma reportagem esses dias de uma moça... Eu acho que foi no TikTok que eu vi. Que ela quebrou a perna já 8 vezes durante a vida dela. Uhum. Assim, poxa, né? Mas daí você começa a avaliar, era uma psicóloga explicando, né, que é uma automutilação, né? Que toda vez que ela se encontrou num momento de problema da vida dela, ela achava um jeito de se automutilar para meio que sofrer aquele break, né? Vamos parar, né? E a gente percebe isso em vários alunos na escola, né?
TDAH a ansiedade é principalmente, né? E o autismo com a ansiedade, né? Altas habilidades que traz uma decorrência de outros fatores que pode trazer ansiedade, que pode trazer frustração. Altas habilidades traz um monte de coisa, porque o cara se sente sozinho. Pensa que ele tá além das pessoas. É como eu me sentia na escola. Sim, você não Porque consegue se encaixar. Você não consegue se encaixar. Os seus únicos amigos são os professores. Sim. Você quer fazer parte dos amiguinhos, E né? não tem isso. Né? Você quer fazer parte da patota, você quer fazer parte dos amigos da sala, dos populares. E você não Principalmente tem. no ensino médio, né? Que tem essa popularidade, você quer ser popular também, né? E você não quer... tem, porque se tem altas habilidades, o cara vê, acha que... que cara quer se aparecer. Ele quer se aparecer, tá se achando. Ele quer se aparecer. Então, assim, todo mundo vai fazer uma festa no final de semana, mas não chama ela, não. Não chama fulana, porque fulana é amiga da professora X, que é amiga da professora Y, vai contar que a gente bebeu vodka. Né? Então, há um isolamento. Sim. De pequenininho até a parte mais adulta. E ele tenta lidar com essa situação, né? E é muito complexo. Então, surge uma série de outros problemas que tem ali e que interferem na cognição desse adolescente. Então, todos os processos cognitivos que deveriam estar habilitados de determinadas formas acabam se encontrando, né, com uma série de deficiências que são habilitadas pela não percepção das áreas que deveriam ser percebidas. Sim. Então, na neuroeducação, na neuropsicopedagogia, esse processo neurológico que a gente tem que cuidar, vamos chamar agora de saúde mental, que é a moda, para a gente ir levando uma coisa mais séria agora. Sim. Na neuroeducação, a saúde mental ela é primordial. E a gente sabe que todos esses processos levam a processos que podem ser processos que levam a processos psiquiátricos, como o burnout, você falou, processos psicológicos e processos cognitivos, que eu considero os processos cognitivos tão grave ou mais grave até que os demais processos. Só para a gente entender a diferença, o que seria um processo cognitivo, um psicológico e um psiquiátrico? Vamos lá. O processo cognitivo é quando a gente tem deficiência de entendimento e compreensão, tanto de leitura, escrita, do espaço em torno, né? Se a gente estivesse falando de crianças, a gente podia falar de dislexia, dislalia, de qualquer outro processo cognitivo que a criança tenha. Sim. E isso também é causado pelo processo neurológico, neuropsicológico, ou neuropsicopedagógico, ou neuropsicopedagógico da criança. O neuropsicológico, que seria o processo psicológico, é algo que essa pessoa tem que envolve a questão do sistema nervoso central ou periférico, que é como os transtornos que nós estamos falando de ansiedade, o TOD, transtornos que trazem a ele problemas diretamente ligados a essas frustrações. Entendi. Que podem virar violentas ou não. O psiquiátricos é quando a gente precisa de uma elaboração química para reparar o problema que o cérebro criou. Eu preciso reparar esse problema, então ele precisa tomar um remédio de tarja preta. O psiquiatra é o médico que vai tentar corrigir esse cérebro, que vai tentar corrigir, a partir da química, essa deficiência que foi gerada ou pelo processo cognitivo ou pelo processo psicológico. Eu acredito que todo o processo vai começar pelo processo cognitivo. Começa lá, né? Quando o cara não sabe ler e não sabe escrever, ele já está excluído. Sim. Né? Então, ele já está lá no primeiro ano, lá na escola. Se ele não sabe participar, ele não sabe as letrinhas, ele não sabe ler, não sabe escrever, ele já está excluído. E, às vezes, o ler e o escrever, esse processo cognitivo está ligado já à neuropsicopedagogia dele. Essa relação, ela já é de conhecimento do cérebro
cognitivo dele, da forma diferente dele pensar. Não é que ele não saiba ler ou escrever. É porque toda vez que ele entra na escola, no primeiro ano, a professora vai ensinar ele daquela forma que ela ensina os outros alunos. Mas não é daquela forma que ele vai aprender. Ele precisa de uma forma diferenciada. Exatamente. Ele é um outro cara. Ele tem um cérebro diferente, você entende? Sim. Ele não é diferente dos outros, ele vai aprender. Sim. Só que ele não vai aprender como os demais. E esse processo neuropsicopedagógico, ele precisa ser diagnosticado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser identificado. E se ele quanto mais cedo é identificado, menos problemas esse cidadão tem. O que a gente tá tendo hoje são muitos laudos tardios, né? Eu descobri a minha Muito. dislexia na faculdade. Eu fiz um ano de psicologia e lá, por causa da terapia, descobri a dislexia. Então, mas porque a psicopedagogia, por exemplo, que é uma parte que estuda o processo cognitivo, ela só chega no Brasil em 1970, mais ou menos. É recentíssimo. É super recente. Então, assim, e ela já chega aqui estigmatizada, porque na Argentina, que é o nosso país irmão aqui do lado, ela chega meio que de forma orgânica, ela chega junto com a medicina lá. Ah, sim. Como se ela fizesse parte de um processo da medicina. Você aprendia na escola de medicina lá, você aprendia psicopedagogia. Fazia parte do processo da medicina. Aqui não. Né? Quando ela vem para o Brasil, ela não vem para o Brasil como uma parte só orgânica, ela vem para o Brasil como um processo cognitivo, como uma parte mais pedagógica, uma questão de intervenção. A psicopedagogia, ela vem para cá como uma disciplina que vai fazer a intervenção desses diagnósticos. Eu vou intervir, eu vou remediar, eu vou tentar ajudar. Sim. Você entende? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou curar o cara, mas eu consigo diagnosticar. Eu consigo fazer a intervenção. Eu consigo ajudar uma forma diferente de ele ler a tabuada, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, essas relações... Então, a mãe fala, meu filho tem alguma coisa diferente. Ele tem 3 anos e não fala. Né? Aí leva lá no médico. Tem 3 anos, não fala. Aí leva no neuro, leva no psicólogo, leva no psicopedagogo. Fala, seu filho tem problema na fala. E aí leva no psicopedagogo, que vai administrar uma intervenção, vai criar métodos próprios ou não, para que a gente possa identificar e ajudar essa criança a falar. Ou meu filho tá com 2 anos e tralalá, ele troca o P pelo B. Então eu vou lá criar vários processos e identificar. A neuroeducação e a neuropsicologia, ela trabalha nessa linha também. Só que a neurociência, que é o que eu estudo agora na Santa Casa, a neurociência é a plasticidade do cérebro. O cérebro é algo tão... Tem uma plasticidade tão gigante, é tão mágico, sabe? É uma coisa tão... Assim, ontem mesmo eu estava conversando com meu marido em casa, assim, que eu acho fabuloso, sabe? Assim, uma coisa assim... apaixonante, parece um computador, sabe? Eu fico estudando os neurônios, as sinapses, eu fico olhando aquilo ali, eu falo assim, mas como pode ser tudo tão perfeito, sabe? É uma coisa muito louca. E aí você fica estudando essa plasticidade, você fica pensando já, mas aquele meu paciente, será? Eu percebi que ele faz assim, assim. E se eu trabalhar com ele assim, assim, assim agora? E se eu fizer assim, 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 né? Então, assim, existem muitas outras possibilidades na neuropsicopedagogia, né? E elas são infinitas para ajudar essas pessoas dentro desses processos cognitivos. Porque o processo cognitivo, o aprender a aprender, é uma coisa muito complexa. Cada cérebro tem uma forma de aprender. Então, ela é muito complexa, ela é muito gigante. Então, esse profissional, ele tem que estar preparado para tudo que vai aparecer ali para ele. Né? E é aí que está a beleza dessa área. É onde está a beleza dessa... Não é uma área curativa, veja bem. Não é uma área que traz... Pode ser que aconteça. Uma cura. Tem profissionais que podem chegar a isso. Não é uma área de intervenção. É um meio e não é um fim. Né? E toda área que é um meio, ela é muito mais forte do que a área que é um fim. Né?
Então, é uma área de meio, ela está ali, né, trabalhando de 1000 formas, né, dentro desse processo cognitivo Sim, do cidadão. eu vou levar meu filho, vamos supor que eu tenho um filho autista, você não vai curar o autismo, mas você vai ensinar a ele como conviver com isso. Exatamente. Então, é muito mais complexo, é uma vida toda dessa pessoa, né? Exatamente. E a gente vai ensinar não só a ele, mas como quem está em volta, principalmente quem tem crianças autistas ou neurodivergentes, os pais têm que aprender muito também, né? A como conviver. Às vezes o processo é mais complicado na anamnese da família do que, do que na própria criança. Na maioria das vezes, a complicação, né, como a gente vem fala, mais com a tá família. muito mais lá com a família que não aceita o diagnóstico, né? Uhum. Aqui no Brasil, 23% das mães de classe A não aceitam o diagnóstico de autismo dos filhos. Então, assim, é muito completo, né? Sim, é um número bastante alto de uma classe que deveria a gente imaginar que detém um conhecimento. Não, além de ter conhecimento, ele consegue buscar que tem tratamento, recurso mais fácil. De uma classe que tem mais recursos. Não aceitam o diagnóstico de autismo. Geralmente, é muito mais difícil para essas mães aceitarem o diagnóstico de autismo. Já do lado oposto, elas não têm o investimento para correrem atrás da ajuda para os filhos que têm autismo. Sim. Então, assim, para as mães que não têm oportunidade, né, a gente tem aí um completo processo de dificuldade, né, de encontrar ajuda tanto do Estado, né, que é precária, essa ajuda é precária, não tem uma condição para atender a quantidade dessas crianças, né? Sim. Para dentro das condições necessárias. Então, nós temos toda essa relação, né, que envolve o processo não só do autismo, o autismo já tem lei, né? O autismo a gente tem uma lei, a gente tem um cordãozinho, agora o cordãozinho de girassol, né? Sim. Que quando as pessoas têm algum transtorno invisível ou alguma doença invisível que as pessoas podem usar, não são obrigadas, mas elas podem usar o cordão. Elas podem usar e elas têm que andar também com cartãozinho, né? Para que possam, que se for solicitado para que apresente, elas têm que apresentar o capacitar. Nossa, agora a palavra não quer sair. A palavra é difícil. Não é difícil, ela é fácil, mas eu enrolo para falar porque eu sou TDAH mesmo. Então, o capacitismo é uma coisa que aqui no Brasil acontece muito, né? Então, é bem complicado porque as pessoas, elas duvidam dessas pessoas, elas subestimam demais, né? Então, o cordão de girassol não vai ser só o suficiente, né? Então, não tem o lacinho, né? Que é colorido, que é rosa, né? Tem o dia do autista, a gente tem a lei que já envolve todo esse processo. Mas essa é uma vitória bem fraquinha, que eu diria, dentro de tantos transtornos cognitivos que a gente tem, né? Todos dentro dessa gama de transtorno que a gente tem. Eu acho que a maior vitória que nós teríamos é que a gente obrigasse as empresas a agirem como as escolas. Com certeza. Por que na escola, as escolas são obrigadas, entre aspas, a tratarem diferente todas as crianças que têm laudo? E na empresa não. E por que nas empresas elas não? O que esse cidadão é diferente, lógico, dessas... ele é adulto. Então ele tem que se virar. Mas também não é assim, né? Ele não deixou de ser neurodivergente porque ele virou adulto. Algumas neurodivergências podem até ter sumido, né, lá no ensino médio, mas ele, na maioria delas, não. Ele não deixa de ser neurodivergente. Alguns não. Alguns carregam a neurodivergência para o resto da vida. Que nem você disse, que se descobriu neurodivergente, se descobriu com dislexia na faculdade. Então, é bem complexo essa situação. E se você fosse trabalhar em algum lugar, então, por exemplo, tivesse que escrever, tivesse que... Se eu tiver que ler muito, você me esquece. Então, já não dava para ser jornalista, né? Ia ser advogada como? Não, tá acabada. Não tem como. Né? Ia ficar... Imagina, eu ler, vamos supor, vai sair o resultado, eu ler, não dá. Eu não gosto de ler em público também, porque embaralha tudo aí. Então, essas condições que nos levam a essa complexidade. Então, o que eu venho lutando agora é a questão de que as empresas compreendam
que a gente precisa, vamos usar o seu slogan, naturalizar a presença das pessoas neurodivergentes no ambiente de trabalho. Quando eu falo naturalizar essas pessoas, né, a gente ter esse processo de naturalizar essas pessoas, é reconhecer que o RH deles, mesmo sem saber, contratou essas pessoas lá. Tá? Sim. Que não adianta você negar que elas estão lá, porque elas estão lá. Com certeza. Elas estão lá no dia a dia, elas estão lá a todos os momentos. E aí, o que eu faço? Eu fico fazendo o meu RH andar em círculos o tempo inteiro, ou eu consigo fazer o meu RH ter uma capacidade de absorção máxima de toda a criatividade possível das pessoas que eu contrato? Porque uma contratação, seja ela qual for, ela gera um custo para a empresa. E eu preciso aproveitar o máximo possível, então, daquele candidato, daquela pessoa que está trabalhando para mim. Então, eu preciso entender que esse neurodivergente está lá, se a cada, vamos deixar 50%, que alguns jornais que eu vi, alguns periódicos do Reino Unido, dizem que cada 5 pessoas de 10 são neurodivergentes, tá? Metade. Então, vamos falar de 50%. Então, se cada 5 pessoas de 10 são neurodivergentes, elas estão lá. Eu tenho metade da minha equipe neurodivergente. Elas estão lá. E aí eu trabalho de que forma com isso? Eu trabalho numa forma de que eu vou demitindo e recontratando, eu vou aproveitando e aproveitando. E na hora que eu só entro para recontratar mesmo, quando realmente existe uma impossibilidade. Não existindo e tendo uma forma que dê para aproveitar essa possibilidade e que minha equipe entenda que fulano é tratado de forma diferente, porque fulano, né, tem uma capacidade neurodivergente diferente da dele, né, que é neuroatípico, acabou. Entendeu? Ó, fulano também entrega o relatório, lembra? Fulano também está entregando o relatório. Então, assim, o aprendizado das pessoas, a forma da pessoa aprender é diferente. Tem outras coisas dentro de todas essas categorias, né? Então, o aprender é muito complicado. Às vezes eu falo assim, pai e mãe se separam. Aí a criança para de aprender na escola. Na verdade, é uma resposta dela, Neuropsicopedagogia. É uma resposta direta, né? Aí leva lá, leva cá. Ah, não, é isso, é aquilo. Então, assim, essas situações, elas são todas situações neuropsicopedagógicas. São condições que, às vezes, as emoções, lembra que a gente falou? Sim. Não conseguem se extrapolar junto com o processo de cognição. E aí você acaba retendo essa emoção. Os pais estão se separando, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu estava indo bem na escola, ele não consegue reter o processo de separação do pai e da mãe, parou de aprender na escola. Afeta o aprendizado, é a cognição dele, tem alguma coisa ali, né? Então, a gente... mas isso é caso de psicólogo. Ele não está com o aprendizado dele em dia. Não, ele não está. Vamos lá colocar o aprendizado dele em dia. E assim, a plasticidade do cérebro dele, se ele estava aprendendo quando os pais eram casados, então ele tem toda a plasticidade do cérebro dele normal. Sim. Ele não precisa de uma psicóloga. Ele precisa aprender a aprender. Ele precisa aprender a aprender que ele tem que aprender que existe a separação, ele precisa aprender ele vai lidar com a nova realidade dele. Se lidar com a nova sociedade, você leva para terapia, você faz o quê? Mas ele precisa aprender a aprender. Sim. Porque ele vai, talvez, a plasticidade do cérebro dele vai começar a aprender de uma forma diferente. Ele tomou um choque de emoções ali, né? Ele tem o cérebro dele recebeu uma informação que ele não queria, uma emoção que ele não soube lidar, né? Então, essa neuropsicopedagogia que estava ali, a forma que ele aprendia, talvez tenha transformado essa plasticidade do cérebro dele, desse conhecimento. E é ali que a gente vai trabalhar e fazer, né? Vamos ali identificar
tudo direitinho para que a gente possa colocar ele de novo no mesmo eixo que ele estava aprendendo, né? Sim. E se precisar, a gente já indica para que ele faça terapia com a psicóloga. Já vai direcionar Já vai esse adolescente, direcionando. essa criança. Já vai direcionando. E é aí que entra o teu projeto futuro, próximo, que você me contou sobre ter uma clínica, ter um espaço? Sim, não, o projeto já existe. Já existe. Já existe. A gente já está pautando todo o projeto de marketing digital, né? Uhum. Mas envolve todo um projeto de localização, a gente precisa de um espaço, do Sim. investidor adequado, né? Então, assim, todo o projeto, todos os profissionais que querem participar do projeto já estão todos, né? Sim. Entre aspas, acionados. Então, assim, para não sair batendo cabeça, É bom. né? Porque eu já abri uma clínica sozinha, então assim, já na emoção de, ai, Jesus, agora eu sou psicopedagoga, né? Eu já abri, já não deu certo, porque daí você vai pagando aluguel, pagando aluguel, e você não sabe fazer o marketing digital direito, etc. Não, agora todo esse processo, eu tô construindo as coisas, uma coisa de cada vez, né? Sim. Então, como eu trabalho com site, estou juntando a grana, vendendo site aqui, um negocinho ali, né? A gente vai negociando, né? Ó, eu tô fazendo um site, eu faço seu site, você organiza tal coisa, né? E a gente vai indo, né? Continuo ainda trabalhando com site, viu, galera? Faço Quem precisar. site, quem precisar, né? Eu tenho uma equipe que ajuda, meu marido e eu e meu marido. Melhor equipe. Melhor equipe, né? Que daí a gente briga juntos e já resolve juntos, né? Não tem muita saída para ele. Não tem saída. Então, assim, sempre tá bom, fica tranquilo. Ótimo. Então, a gente tem o site que a gente trabalha e a gente eu vou clinicando assim, né? Tem uns 10, 11 pacientes, né, que são que a gente vai indo de galerinha que pede, olha, por favor, atende, né? Tudo começa como dá uma olhadinha, dá uma ajudinha. Eu não aguento mais isso, sabia? Né? Você faz biomedicina e fala assim, olha meu exame. Dá só Vem uma olhadinha. Aí. Eu posso só levar meu filho para você conversar com ele? Só um pouquinho? Você só pode atender... Você pode me atender só hoje? Eu falei assim, não, a gente tem que começar conversando com o pai e com a mãe, vamos fazer uma anamnese, não sei o quê. Né? Então, mas não só hoje. Eu falei assim, olha, mas no fim, acabaram virando pacientes, né? Então, a gente vai ajudando no que pode. Mas, na verdade, eu quero que todo esse processo aconteça dentro de uma clínica, né? Porque eu vou ter processo de psicomotricidade, eu quero trabalhar com as crianças com TEA também, né? Então, tem toda essa parte que eu quero ter a clínica um pouquinho mais completa, né? Então, vai ter neuro, né? Vai ter o neurologista, vai ter um psiquiatra, vai ter... Então, a clínica vai ser uma clínica para essa questão... Ampla, né? Para a questão da saúde mental. Ela não é ampla para outros recursos. É uma clínica de saúde mental. E ela vai trabalhar com a saúde mental envolvendo desde o processo cognitivo, né, até um processo mais psiquiátrico. Então, a gente, desde a criança, do infantil até o idoso, que tem perda de memória e que precisa da psicopedagoga para ter atividades para reativação de memória, exercícios para reativação de memória, psicomotricidade para fazer exercício com a psicomotricista, para evitar, quando, sabe, ficar tropeçando o tempo inteiro, para ter uma caminhada mais firme, né? Então, tem todo um processo que a gente quer deixar que essa clínica seja uma clínica de saúde mental, tanto para recorrência do TEA, né, e outros transtornos, como para qualquer outra relação que envolve a saúde mental. Até nutricionista, a gente quer colocar nessa clínica que envolve essa relação, né? E que envolve esse processo de saúde mental, né? Porque, não sei se você sabe, a alimentação também é um fator gigante, né? Para trazer uma disfunção dentro da questão psicopedagógica do aprender, né? Então, a desnutrição, ou às vezes até o excesso de gordura, o excesso de doce, todas essas questões, né? Elas trazem divergências diferenciadas na forma que essa criança, né? Horários que come, tudo isso
tem a ver com uma questão da forma que a criança aprende, né? E a forma que a criança aprende pode levar ela diretamente a questões psicológicas ou psiquiátricas, como eu estava falando. Se essas questões já não são latentes enquanto infância, podem levar enquanto futuro, como a gente está falando. Sim. Então, o processo cognitivo bem tratado, você tem um cidadão com uma saúde mental bem tratada, né? Porque se ele sabe aprender a aprender, fica mais fácil todo o resto, né? Então, fica mais fácil ele reconhecer a aprender as suas próprias emoções, porque ele precisa aprender a aprender. E quando ele aprende, né? Não só aprender a ler e a escrever, aprender a aprender de todos os modos que a gente vai elaborando. Aprende a ler, aprende a escrever, e dentro de todas essas concepções, ele não vai perdendo nenhuma fase, né? Não vai ficando lacunas desse aprendizado. Sem aprendizado no processo cognitivo, sem lacunas nesse processo, o cérebro funciona perfeitamente bem, seja de modo divergente ou típico. Né? Não importa. Ele não tem lacunas psicológicas. Aí só traumas, né? Quando o namorado larga, né? Não, isso daí é detalhe. Aí são os detalhes que a vida vai Faça terapia. Aí faça terapia. Mas é isso. Esses são os projetos futuros. Projeto futuro que, se Deus quiser, vai dar certo e a gente vai já deu, caminhando. Você volta aqui e já fala, gente, já abri a clínica, vai lá. Já abri a clínica, mas eu estou aqui, né? Se alguém quiser ajudar a investir para funcionar mais rápido, também estou aqui, aceitando investidores. Fiquem tranquilos, né? Por enquanto, os investidores são conta-gota, por isso que ela não está aberta ainda. Mas, se alguém quiser investir assim, né? Bonitamente. Porque eu quero abrir bonitamente. Maravilhoso. Tá bom? E tem uma coisa que eu sempre peço aqui no podcast, que é uma frase ou algo seu que você gostaria de deixar aqui para levantar outras pessoas. Seja flor. Ninguém quer ser a praga no jardim, né? Seja flor. Muito linda. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido, foi a primeira vez. Muito bom isso. Eu ouvi essa frase uma vez de uma professora de história na 5ª série, eu nunca vou esquecer. Nossa. Ela falou assim, seja flor. A flor pode não abrir, ficar desabrochada o ano inteiro, né? Mas ela sempre vai ser uma flor. Enquanto a praga, ela tá no canteiro o ano inteiro. Mas ela é uma praga. Maravilhoso. Gostei muito dessa frase. E eu quero muito te agradecer também. Obrigada a você pela oportunidade. Foi incrível. Acho que é um assunto que tem que ser cada vez mais falado. E tem que chegar a muito mais pessoas. Porque a gente tem uma falta deste assunto tão grande. Eu quero que chegue nas empresas, eu quero muito, se precisar de palestras, gente, para as empresas. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais como funcionam nossas palestras, nós temos psicólogos que acompanham, né, que ensinam a equipe gestora como reconhecer alguns transtornos nos funcionários, como lidar com esses funcionários, essas equipes que a gente tem. Então, se alguém tiver interessado nessas palestras, pode entrar em contato com você me procura, né? A gente encaminha o pessoal para que eles possam apresentar como funciona o projeto. Com certeza. Né? Tem algum contato que você gostaria de deixar? Ou você quiser Não, ainda a gente ainda está sem o arroba, a gente então me chamem. É melhor chamar você. Né, a gente está construindo, eu tenho só o meu arroba pessoal ainda, mas a gente como a gente está construindo o marketing digital da empresa, né, a gente está sem nada ainda, a gente preferiu cancelar todas as redes que nós tínhamos da outra clínica, para que a gente... Começasse do zero, né? Para a gente começar do zero com uma coisa mais orgânica e mais elaborada. Com certeza. Tá? Então, assim, a gente realmente só tem o meu telefone, se alguém tiver interessado, pede para a Gabi, você passa. Né? Mas a ideia mesmo, a gente está meio no boca a boca, amigo da empresa, o amigo do amigo, então a gente está meio que assim, tem interesse e vai levando. A gente está levando para escolas também, porque tem muita escola que tem orientadora educacional, psicopedagoga, etc. Mas isso é voltado para o âmbito dos alunos, não para o âmbito dos funcionários. Tá? Então, às vezes, as escolas também precisam, né,
pro lado de cá, né? Ou trabalhar com a psicopedagoga da escola para que a gente possa criar um projetinho para que os funcionários também compreendam, funcionários, tanto quadro de professores, docentes, como a gente está falando do resto do quadro da escola, compreender como funciona, né? E como essas pessoas pensam, se movem, né? Se alguém tiver interesse em saber e economizar no RH, Com pode me certeza, chamar. que é um ponto muito importante. Gratidão imensa por te Obrigada. receber aqui. Seu conhecimento é ímpar, né? Sabe que eu sempre tive uma admiração muito grande por você, continuo tendo e acompanhando, viu? Mas eu vou parar assim como né? Psicopedagoga é área de neuroeducação. Juro que eu não faço mais uma faculdade. Pelo amor de Deus! Porque olha, desde que eu te conheci, 500 mil Não, são faculdades. muitas pós-graduações, é infinito. O currículo vai ficando grande demais. Demais, não cabe mais 10 páginas de currículo. Gratidão, Tá viu? bom, Obrigada. então. Obrigada a você. Beijo. E você que assistiu todo esse episódio, com certeza aprendeu muito. E vamos aprender a aprender, que eu acho que é o que mais ficou aqui para nós aprendermos. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Sempre tem os meus contatos aqui. Eu vou te responder, sou eu mesmo que respondo. E vou passar também o contato da Cibele para você que tiver algum interesse nesta área. Empresas, já vamos economizar no RH e me chame, viu? E também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Macadâmia, que vem acompanhando minha alimentação, fazendo todo o meu processo de emagrecimento e de uma saúde também, que tá muito melhor. Se você quiser mudar a tua saúde, conversa com ela que ela vai pegar na tua mão e caminhar com você. E ao Estúdio Melo, a minha paixão, que tá junto comigo, estamos mudando muitas vidas através da estética, da beleza. Se você quiser começar a empreender nessa área, chama a gente que a gente vai resolver junto, viu? Um beijo!